Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, já tem tanta novidade hoje, gente, que eu tô até impressionada. Vocês já assistiram os vídeos da Flora e do Ravi? Eu já assisti, gostei muito, né? A Flora já está lá em outro lugar, já está em busca de uma nova pista, está precisando da nossa ajuda, hein? Então a gente precisa ajudar, né? Nós temos que procurar uma outra casa, mas só que uma casa diferente dessa vez, uma casa de Deus. Mas essa casa está em ruínas. Onde será que a Flora está, hein? Vocês têm alguma ideia? Bom, o Ravi também deu para a gente um novo desafio, que fazer parte de uma campanha. Eu já participei, tá? Inclusive, hoje de manhã acordei cedinho para participar. Diga não às queimadas, né? Vocês devem estar assistindo aí no noticiário vários lugares do Brasil, né, que estão no floresta amazônica, Pantanal. Para vocês terem uma ideia, o ar, né, aqui do Sudeste já está sendo a gente quando a gente olha assim, né, parece ter uma névoa e saiu uma reportagem dizendo que isso já é fumaça, né, lá do Pantanal, da queimada do Pantanal, que já está chegando aqui no Sudeste, trazida pelos ventos, né? Então, e na região sul, a mesma coisa, no Centro-Oeste. Então, nós temos muitas queimadas. Então, a gente precisa participar dessa campanha, né? E não só participar da campanha com a foto, mas também fazer aquilo que é o certo, né? Então, não se pode, por exemplo, soltar balões, né, que pegam fogo na mata, não se pode colocar fogo em lixo, não se pode colocar, incendiar pequenos espaços, né, que o fogo pode se alastrar e tomar uma proporção enorme, né, como aconteceu há um tempo atrás aí aqui em Itaipava. Bom, então quero todo mundo participando da, do novo desafio, né? É importante lembrar depois, quando a gente voltar, a gente vai entregar uma cartela, né, com os bottoms, né, com os sticks ali para colar, mas nós vamos entregar para aqueles que estão participando, né? Então é necessário que vocês participem para poder ter né, os bottoms de vocês bonitinhos na cartela, tá ok? Bom, então vamos lá para nossa tarefa de hoje. Vamos procurar aqui que eu fechei. Então, vamos nessa. Vocês estão me vendo aí? Acho que não, né? Vamos ver. Agora sim. Ai, essa tecnologia é boa, mas olha, tem hora que dá um trabalho. Ai, ai, vamos lá, gente. Bom dia, criançada. Acordando cedo para uma nova jornada. Que casa de Deus será essa que está em ruínas e que conta muito da nossa história? Precisamos encontrá-la em nossa viagem. Se você já tem algum palpite, escreva abaixo. Uma casa lá numa nova região, né? Uma casa de Deus que está em ruínas. Difícil é assim. Bom, aqui está o mapa do Brasil, né? Nós já estudamos essa região aqui, foi a primeira. Que região é essa, você lembra? Isso, região centro-oeste, né? Depois a gente passou para essa região aqui, com 9 estados, essa tem 3, né? Mais o Distrito Federal, que é Brasília. Aqui nós estudamos 9 estados do Nordeste. Depois a gente estudou a maior região, que é a região Norte, não é isso?
E está faltando essa aqui e essa aqui. Qual será a próxima, hein? Se você viu, assistiu o vídeo da Flora, eu tenho certeza que você já sabe qual é, né? Que é a região sul do Brasil, composta de 3 estados. É a menor região do Brasil, né? Que tem menos estados. São 3 estados. Esse primeiro, né? Que é o estado do Paraná. Esse aqui do meio é a Santa Catarina. E essa última aqui, que é o maior estado dessa região, é o Rio Grande do Sul, ok? Então, aqui estão as bandeiras desses estados. Essa bandeira aqui, ó, o próprio nome já está dizendo aqui, ó, a própria bandeira tem o nome do estado, né? É o estado do Paraná. E aí, vocês vão anotar aqui a palavra Paraná. Paraná tem acento no último A, tá? Aqui, essa é a bandeira de Santa Catarina. Não é tudo junto, não. A gente fala, né? Vou falar, ó, Santa Catarina. Parece que é tudo junto, mas não é. Na hora de escrever, você tem que dar o espaço. Então, Santa, ó o N aí, ó, Santa Catarina. Então, eu vou... E a Catarina, hein? Catarina, tudo bem contigo? Tá sumida, hein? Tá sumida, Catarina. Quero ver você aí mandando foto aí do desafio, Catarina. Então, ó, Santa Catarina. Aqui, essa é a bandeira do Rio Grande do Sul. Então, Rio, a gente também é a mesma coisa, a gente fala tudo junto, ó. Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, tem que separar na hora de escrever. Rio, espaço. Grande, gra. G é G com A. E gra, tem o que no meio? R, você é muito esperto. Rio Grande Rio Grande, espaço do, espaço de novo, sul. Por isso que eu coloquei aqui mais uma linha aqui, para poder caber tudo. Então, aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas 3 bandeiras representam os estados, ok? Então, eu vou falar para vocês aqui, ó, aqui tem só o mapa da região sul, tá? Então, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode até pintar, ó, cada estado de uma cor, tá bom? Então, aqui, ó, PR. PR qual será, hein? Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, hein? Paraná, né? Então, aqui vai escrever Paraná. E aqui é a capital. Capital a gente já viu que é a cidade, né, mais importante daquele estado, normalmente é bem desenvolvida, né? E aqui vocês vão escrever a capital de Paraná, é Curitiba, tá? Curitiba. Número 2, aqui, ó, Santa Catarina, SC. Então, vocês vão escrever Santa, dá o espaço, Catarina. Já expliquei ali em cima, né? Santa Catarina. Qual é a capital de Santa Catarina? O nome? Olha, só os espertos vão dar conta disso, hein? E eu sei que todo mundo vai dar. Ó, Florianópolis. Então, a gente tem que falar esse nome devagar, um pedaço de cada vez. Flo. Vamos pensar. Ó, dobro a língua, ó. Flow. Então, como é que é fó? F-O. Como é que eu faço para fazer fló? Eu tenho que colocar uma letra no meio, né, entre o F e o O. Então, fló é F-L-O. Florianópolis. Florianópolis. Então, quantas sílabas tem? Vamos ver, ó. Florianópolis. Uma palavra com 6 sílabas. Florianópolis. Ok?
E por último aqui vocês vão escrever RS, qual estado? Rio Grande do Sul. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? A capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Porto Alegre, a gente fala tudo junto, ó, Porto Alegre, mas escreve separado. Porto, dá um espaço, Alegre. Vamos pensar no gre. G com E faz G. Porto Alegre. Não. Então, eu preciso de alguma letra que me ajude a fazer gre. Então, se G com E é G, o que eu coloco no meio do G com E para fazer gre? É o R, né? Porto Alegre. Ok? Bom, então vamos lá, gente. A gente tem que aprender aqui um pouquinho sobre a colonização dessa região, né? Então, a gente já viu que quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, todo mundo já sabe disso, tinham muitos índios no Brasil, e aí eles foram começando a colonizar, né? Foram chegando, trazendo o modo de vida deles, e foram criando cidades, enfim. Então, a região sul do Brasil, ó, vou ler aqui, que essa região tem algumas características um pouco diferentes das outras. E aí eu vou ler aqui, vocês vão prestar atenção aqui, em Pedro Reis, preste atenção, ó, na leitura. A região sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Vocês vão aprender isso depois, né? O que acontece? Por que eu preciso saber aqui agora sobre isso? Que quando, quando você tem estados ou até países abaixo, né, do Trópico de Capricórnio, esses lugares... Trópico de Capricórnio não é uma linha imaginária, né, no planeta. Ela não existe, de verdade, é uma linha imaginária. Só que, para a gente saber o quê? Que todos os países e locais que estão abaixo, né, dessa linha são mais frios. Então, o que acontece? Como lá na Europa é frio, né, esse clima atraiu, né, o clima frio atraiu europeus, né, aqui, ó, devido ao clima, essa região atraiu muitos europeus durante os séculos XIX e XX, o que possibilitou um processo de colonização diferente de outras regiões brasileiras. Então, nós vimos, por exemplo, lá no norte, que muitos brasileiros, né, foram para o norte para colonizar, em busca do quê? Em busca da melhoria de vida, na época do seringal, né, de buscar melhores condições de vida em relação, procurando um emprego melhor, do látex, lembra que eles começou o círculo da borracha, né, uma época em que descobriram lá o látex para a fabricação da borracha. Então, assim, brasileiros, pessoas que já viviam no Brasil, foram para lá, né? E aí acabou fazendo a colonização, o desenvolvimento daquela região. Já no sul, a gente teve muita gente que veio, né, no século XIX e no XX, muitos europeus, pessoas da Europa, de outros países. Então, claro que eles trouxeram, né, na bagagem deles o tipo de vida que eles tinham lá na Europa. Então, por exemplo, na hora de construir uma casa, eles construíam do jeito que eles sabiam, então já ficou uma casa diferente. Na culinária, pratos diferentes, na população, né, o jeito de ser.
Então, durante, né, esse período que a gente estiver estudando na região sul, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa cultura, né, que é diferente das outras regiões do Brasil, tá? Aí eu procurei aqui para a gente saber, ó, no Google Maps, né, o tempo que a gente levaria de Petrópolis, tempo que a gente leva de Petrópolis até aqui, ó, até Curitiba, até a capital do Paraná. Quanto tempo será que a gente leva para chegar aqui no Paraná saindo de Petrópolis? Bom, depende muito do transporte que a gente utilizar. E aqui eu tenho uma tabela que mostra isso, ó. Tá vendo? Ó, tem aqui o tempo, botei esse relógio aqui para caracterizar o tempo, e aqui os transportes, né? Então, vamos olhar aqui, de que forma? Se eu for de carro, né? Se eu for de ônibus, se eu for a pé, se eu for de bicicleta e se eu for de avião. Então, quantas horas eu vou levar? Se eu for de carro, vou levar quanto tempo? 11 horas. Se eu for de ônibus, 14. Isso é aproximadamente, né, gente? Então, por exemplo, aconteceu um acidente no caminho, parou tudo, vou levar mais tempo. Isso aqui é um horário aproximado. Então, 11 horas para chegar lá de carro, 14 horas para chegar de ônibus. A pé leva 177 horas. Isso daí dá mais de 7 dias andando. E se parar para dormir, então, vai levar muito mais. Então, inviável, né, gente? Se eu for de bicicleta, 48, né? E se eu for de... Aqui é de moto, gente. Eu falei bicicleta, mas eu errei, tá? E aqui, ó, de avião, vou levar 1 hora. Então, vamos lá, vamos repetir aqui, porque ficou confuso. Carro, 11 horas. Ônibus, 14 horas. Andando a pé. Será que alguém quer ir a pé? Eu não tô afim, não, hein? 177 horas. Ai, ai. Moto, 48 horas e avião, 1 hora. Então, vocês vão me responder aqui. Qual a forma mais rápida de chegarmos ao destino? De que forma mais rápida eu vou levar? É de carro, é de avião, é a pé? Qual a forma mais demorada para chegarmos ao destino? Coloque os numerais da tabela em ordem crescente. Então, são esses números aqui, em ordem crescente. O que significa isso? Do menor para o maior. Então, qual é o menor deles? Né? É o 1. Então, coloco 1 aqui. Depois do 1, qual vem depois do 1 menor? É o 11. Então, aí vai colocando esses números do menor para o maior, ok? Aqui vocês vão utilizar o material dourado para representar os numerais. Então, aqui vocês vão desenhar, né? O 11 seria uma barra e um cubinho, tá? Vocês têm o material dourado de vocês, primeiro vocês fazem na mesa da casa de vocês, de onde vocês estão estudando, né? E depois vocês desenham aqui, tá? 14, uma dezena e 4 unidades. Agora aqui, o 177, eu não sei se no material de vocês tem o 100. O 100 é uma placa, né, quadrada. Então, aqui vai ter uma placa quadrada, né? Mais 7 dezenas e mais 7 unidades. Aqui nós vamos ter 4 dezenas, que são 4 barrinhas, e 8 unidades, que são 8 cubinhos. E aqui né, todo mundo já sabe que é um cubinho, tá bom? Aqui vocês vão ler sozinhos a poesia do Relógio, do Vinícius de Moraes. Eu não vou ler porque quero que vocês leiam,
tá? E ele está falando sobre o tempo, né? Sobre o relógio. E aqui a gente tem os tipos de relógio ao longo do tempo, né? A gente não tem um relógio digital, né? Como é que surgiram os relógios? Então, por exemplo, olha, relógio muito antigo, a gente tem lá no Canto de São Francisco, né? Tem um relógio desse lá, se a gente quiser ver a hora através do sol. Então, esse relógio aqui, quando o sol bate, a sombra que esse ponteiro aqui faz marca a hora. Então, quando a gente estiver lá na escola, eu vou levar vocês lá em cima, a gente pode olhar. Vocês me lembrem, hein? Então, me lembra para eu poder mostrar a hora para vocês. Lá no relógio de sol. Não tinha relógio, né, digital de ponteiro. A gente tem também um relógio muito antigo, ampulheta. Isso aqui ficava cheio de areia, né? Você vira e aí a areia vai caindo, né? Quando termina, passa uma quantidade de horas. Essa aqui é a clepsidra. A clepsidra é um relógio de água, muito antigo. E aqui, ó, o relógio de bolso. Esse aqui seria um dos mais atuais dentre esses aqui. O relógio de bolso, né? Inclusive, tem uma história que quem criou a ideia do relógio de pulso, de colocar no pulso, foi o Santos Dumont, né? Porque ele tinha que fazer os experimentos dele, então ele tinha que medir, ver quanto tempo levava, e aí, quando ele ia tirar o relógio do bolso, já tinha passado um tempo. Então, ele que teve a ideia de criar alguma coisa que o relógio, uma pulseira, que o relógio pudesse ficar preso ao pulso e ele poder só olhar para fazer o experimento que ele tinha que fazer lá, né? Santos Dumont, que criou o avião, né, brasileiro. Aqui vocês vão colocar o nome dos relógios em ordem alfabética. São 4 nomes, ó. E vocês vão anotar aqui, tá? Em ordem alfabética, eu já sei que tem um monte de criança que já sabe. Por que a gente faz bastante atividade de ordem alfabética? Para relembrar a ordem das letras, para relembrar o nome das letras. Então, é importante que você pergunte, né? Quem estiver ajudando as crianças, pergunte quais são as letras do alfabeto, em qual ordem. Se você está fazendo sozinho, você pode ir falando o alfabeto sozinho. Então, isso é importante para várias coisas. Então, vamos lá. Ó. O relógio é usado para marcar o tempo. As horas são representadas por números. O ponteiro pequeno, ó, esse azul aqui, ó, marca as horas. E o grande marca os minutos. Vermelho aqui, né? Toda vez que o ponteiro grande estiver no 12, significa que a hora certa. Então, aqui, ó, 8 horas, né? Se o ponteiro tivesse no 9, o ponteiro pequeno, e o grande tivesse no 12, 9 horas. Bom, esse aqui é o relógio analógico, né? Aqui vocês vão escrever, ó, que horas você costuma acordar? Que horas você costuma almoçar? E que horas você costuma dormir? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Como eu tinha falado, ó, o ponteiro maior indica os minutos e o ponteiro menor indica as horas. Então, vamos olhar aqui as horas em que as crianças estão realizando as atividades. Ó, esse menino está tomando banho, o ponteiro pequeno está no 6 e o ponteiro grande está no 12. Então, 6 horas. A menina, ó, está almoçando, ó. O ponteiro pequeno está no 12 e o ponteiro grande também está no 12. Está um em cima do outro. Então, são 12 horas. Então, a gente costuma falar o quê? Meio-dia, né? Quando está no 12, os dois, é meio-dia. Mas se tiver de noite, a gente fala o quê? Meia-noite,
né? Meio-dia ou meia-noite. Nesse caso aqui, a menina está almoçando, então, meio-dia. Aqui, o ponteiro pequeno está no 9, o grande está no 12. Então, que horas são? 9 horas, né? Bom, agora a gente tem uma legenda aqui. M de manhã, T de tarde, N de noite, manhã, tarde, noite. Então, você vai anotar M quando for de manhã, T quando for tarde e N quando for noite. Então, aqui, ó, assisto televisão. Manhã, tarde e noite. Meu Deus, foi os 3, hein? Que situação, hein? Tomo café. Ah, eu tomo café de manhã, de tarde e de noite. Então, bota as 3 letrinhas. Ah, eu assisto televisão nos 3 turnos. Bota as 3 letrinhas. Tomo banho. Almoço. Estudo. Brinco. Durmo e acordo. Vamos ler aqui, ó. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. Doris Reis, né? O tempo, relógio marca a hora, minha gente. E tá na hora de fazer sua tarefa, depois brincar, fazer tudo o que tem aí de direito, ok? Eu vou deixar hoje aqui, ó, pra gente apreciar uma pintura chamada Dança de Fitas. Quem fez foi Salvatore. E aí eu queria que vocês apreciassem, né, essa pintura. Vou tentar diminuir ela aqui, ó. Tá vendo? Apreciassem essa pintura. Lá no sul, essa é uma dança muito, muito comum, que é a dança de fitas. Então você veja aqui, ó, as roupas, né? Mostram, né, os costumes europeus, né, os vestidos das moças. Como eu falei, é cultura, né, europeia que as pessoas trouxeram quando vieram, né, aqui para a região sul. Vocês podem me perguntar quais países quais são os países da Europa, né, que vieram pessoas aqui para o Brasil. De quais países? Ah, isso aí, ó, é algo para a gente pensar, que é o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, né? Será quais pessoas, né? Será quais nacionalidades vieram aqui para a região sul? Pessoas de quais países, né? Então, já é algo para você ficar curioso e, de repente, pesquisar ou procurar saber com seus familiares, para a gente poder confirmar isso na próxima aula. Então, aqui, né, na dança de fita, olha que interessante, né? Dá até vontade de fazer parte dessa dança aí, né? Então, aqui tem os músicos, né? Isso aqui é uma pintura naif, como a gente já aprendeu, né? Então, olha o colorido dela, né? O que você achou dessa tela aí? Você gostou? Eu gostei bastante. E você? Você sabe dançar essa música aí? Eu não sei não, gente. Mas eu sei que é muito legal, hein? Inclusive, numa festa lá na escola, a gente até fez uma dança dessa. Então, fica a dica aí para vocês pensarem quais serão esses países que, né, que as pessoas vieram para cá, para o sul do Brasil. Então, fica aí. Na sexta-feira, a gente vai saber quais países são esses e conhecer um pouquinho mais da região sul. Tá joia? Super beijo para vocês. Participando aí do desafio, hein, galera? Contamos com vocês. Super beijo. Tchau, tchau.